E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação aqui no nosso quadro branco. A nossa missão hoje é pegar aquelas montanhas de editais, dados e provas passadas e transformar tudo num mapa mental bem claro e estruturado. O nosso foco absoluto aqui é desvendar os segredos da banca organizadora Front Concursos e Projetos. Para quem está na luta da preparação, principalmente para a área municipal, entender como a cabeça do examinador funciona é, sem sombra de dúvidas, a maior vantagem competitiva que se pode ter. Então, esse material foi desenhado para ser o guia estratégico definitivo. Vamos mostrar exatamente como a Front pensa, como ela monta as provas e, o mais importante, como garantir a aprovação. Vamos juntos construir essa base? Bom, para a gente ter um aprendizado bem dinâmico e direto ao ponto hoje, o nosso roteiro vai cobrir 5 passos sistemáticos. Primeiro, o perfil da banca, depois, a estrutura das avaliações, em seguida, o que mais cai. Aí passamos para o estilo das questões e, fechando com chave de ouro, a estratégia de preparação. Bora lá? Parte 1. O perfil da banca. Porque, no fim das contas, entender quem é o nosso adversário no campo de batalha é o primeiro passo para qualquer aprovação de sucesso. A Front Concursos e Projetos é uma organizadora que está crescendo bastante e marcando presença pelo Brasil afora. E o que chama muito a atenção nos dados é o foco gigantesco deles na esfera municipal. Estamos falando de processos seletivos e concursos para prefeituras, como as de Pedra Bela, Piraju, Martinópolis e também câmaras municipais, tipo a de Altinópolis. É uma banca super versátil que pega desde cargos de nível fundamental e médio até posições técnicas e de nível superior nas áreas de administração, educação, saúde, enfim. Conhecer essa variedade já nos dá uma ótima ideia do terreno em que a gente está pisando. E isso ilustra de forma brilhante a grande diferença da Front no mercado de concursos. Enquanto tem muita banca por aí que adora textos gigantes, super interpretativos, ou aquelas famosas pegadinhas que tiram o sono de qualquer um, a Front vai exatamente na contramão. Ela é muito objetiva, literal e, olha só, provisível para quem sabe estudar do jeito certo. É um estilo que recompensa demais quem tem disciplina e mantém uma preparação mais direta, focada na fixação do conteúdo, sem muita enrolação. Seção 2. Estrutura das avaliações. Agora que a gente já sabe com quem está lidando, vamos ver como essas provas ganham vida lá no papel, no dia do exame. A boa notícia é que o formato das provas da Front é bem padronizado. Eles seguem predominantemente aquele modelo clássico de questões objetivas de múltipla escolha. A espinha dorsal da prova é dividida basicamente em duas fatias, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Dependendo do órgão e da vaga, principalmente para educação ou cargos técnicos, pode entrar uma terceira etapa, que seria uma prova prática ou análise de títulos. Mas aquele núcleo objetivo, o basicão da prova, está sempre lá, intacto. Vamos para a nossa terceira sessão, o que mais cai? Afinal de contas, sabendo como a prova é montada, onde a gente deve colocar a nossa energia e o nosso tempo de estudo. O núcleo duro das provas da Front costuma girar em torno dessas matérias essenciais: língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, direito e legislação, e, claro, os conhecimentos específicos de cada cargo. O que é fascinante sobre a Front é a lealdade que eles têm com o edital. Se está no papel, a chance de cair é enorme. E eles cobram isso de um jeito bem direto, focando nos conceitos mais importantes, sem ficar caçando assuntos fora da realidade daquela vaga. Isso nos leva direto para a estratégia de direito e legislação. É aqui que entra a famosa lei seca. Para quem busca cargos na área administrativa, jurídica ou educacional, ler a letra da lei com atenção não é só uma recomendação, é absolutamente crítico. A Front adora cobrar a literalidade pura das legislações. Eles vão testar exatamente o que está escrito lá no artigo da lei, sem pedir que ninguém faça malabarismos com doutrinas ou jurisprudências complexas. Pessoal, só uma pausa rapidinha antes da gente destrinchar as peculiaridades de português e matemática. Se esse vídeo explicativo está ajudando a clarear as ideias sobre como enfrentar essa banca, peço para nossa audiência curtir o vídeo agora mesmo e seguir o canal para não perder nenhuma dica e análise de questões sobre a banca no futuro. O apoio de todo mundo é super importante para a gente continuar trazendo esse conteúdo por aqui. Retomando o nosso raciocínio, vamos olhar para a parte mais operacional dessas duas matérias pesadas. Em língua portuguesa, a regra exige uma postura firme. A prova demanda muita atenção à gramática tradicional. Estamos falando de ortografia, concordância, pontuação. A linguagem é objetiva, mas a norma culta é cobrada à risca. Por outro lado, na matemática a pegada é bem mais dinâmica. A banca quer saber se existe agilidade para aplicar operações básicas, regra de 3 e porcentagem para resolver problemas do dia a dia. É um conhecimento focado na utilidade prática mesmo.
Entrando na quarta seção, o estilo das questões. Saber a matéria é vital, mas entender como a fronte formula as alternativas é o que realmente separa os aprovados da concorrência. E esse é o coração do estilo da fronte. Eles valorizam o conteúdo tradicional por meio de enunciados curtos e super diretos. Não tem aquele excesso de texto ou histórias gigantescas antes de fazer a pergunta, e o detalhe que tranquiliza todo mundo. Eles não costumam usar pegadinhas com duplo sentido. A pergunta é clara. Eles querem testar o domínio conceitual de verdade, valorizando quem sentou e estudou os fundamentos da disciplina. Mas olha só, o ponto crucial aqui é não confunda simplicidade com facilidade. De forma geral, a fronte é considerada uma banca de nível moderado. A estrutura é acessível, só que é exatamente aí que mora o perigo. Como as perguntas são diretas e cobram a literalidade, uma vírgula fora do lugar, uma palavrinha trucada num artigo de lei podem induzir ao erro num piscar de olhos. É uma prova que exige atenção extrema aos detalhes e pune a desatenção sem dó. Chegamos à nossa quinta e última sessão, estratégia de preparação. É hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e mapear o nosso plano de ação definitivo. Para dominar essa banca, existem 3 passos acionáveis que devem ser seguidos religiosamente. Primeiro, manter uma rotina de revisão constante da teoria básica, deixando a gramática e a matemática afiadas. Segundo, dedicar um bom tempo à leitura da lei seca, já que a literalidade reina nas provas. E terceiro, resolver questões de provas anteriores de forma agressiva. Como a Fronten tem um padrão bem inconsistente, treinar com questões passadas faz com que a gente pegue o jeito deles e aumente drasticamente o desempenho na hora H. E agora, a pergunta final que fica no ar. Com todas essas ferramentas na mão, quem aí está pronto para dominar a fronte concursos? E para dar o próximo passo imediato na preparação, presta muita atenção. Se o candidato quiser provas da banca, fronte concursos e projetos para treinar e entender na prática o perfil da banca, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para isso está disponível na descrição do vídeo. Um abraço enorme, muito obrigado por acompanharem essa jornada com a gente e até a próxima análise.